Fala, gente, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. E nesse vídeo a gente vai falar sobre variáveis e constantes. Por quê? Porque o pessoal que os meus inscritos, queridos inscritos, pessoas, meus visitantes aqui, muitas vezes, por estarem sempre ligados ao trabalhar com design no Wix, acabam não sabendo exatamente o que é uma variável e como trabalhar com elas. E nesse vídeo a gente vai ver o que é uma variável e como trabalhar com uma variável dentro do Wix Code, é claro. Gente, eu montei um cenáriozinho aqui e eu declarei, né, eu vou apagar aqui, né, melhor eu apagar para a gente começar do zero. O console.log vai ser onde a gente vai ver resultados, para a gente estar tirando a dúvida lá na frente. E a princípio eu quero dizer para vocês o que é uma variável. É uma variável, estou brincando. Uma variável é a forma como a gente nomeia uma determinada área da memória que irá guardar informações. Essa é a descrição mais próxima do técnico que a gente tem para definir o que é uma variável. E esses valores podem ser alterados ao longo da execução do nosso código. Então, uma variável que recebe um determinado valor quando um código é iniciado, à medida que o código avança, ela pode ter um valor diferente em uma outra verificação. Já uma constante é também um nome que a gente dá a uma determinada área de memória, porém as constantes não mudam ao longo do código, elas permanecem sempre as mesmas, tendo a gente erros caso venhamos a tentar mudar os valores dessas constantes ao longo da execução do nosso código. Tá? Vamos para a prática aqui. Primeiro eu gostaria de estar falando para vocês que as nossas variáveis e constantes elas podem receber os seguintes tipos de objetos. Objetos de tipo number, que são os números propriamente ditos, que têm valor, podem ser somados, multiplicados entre si. As strings, que são os tipos textos. Se a gente estivesse falando em português, se o JavaScript fosse em português, seria tipo número, tipo texto, string seria tipo texto. A gente pode ter como dados de uma variável ou constante também os arrays. Os arrays são matrizes de dados, né? Imagine um array como um armário, né, com diversos compartimentos, começando do zero, compartimento 0, compartimento 1. Né? E as variáveis também podem ter valores booleanos. Os valores booleanos alteram somente entre dois valores, o valor de falso e o valor de verdadeiro. Né? Falso e verdadeiro. As variáveis em JavaScript também podem ter os valores de função ou functions. Né? Quem nunca viu uma variável receber uma função? Então essa função é executada e o valor de return dessa função acaba sendo atribuído à variável e essa variável pode ser usada posteriormente contendo o valor dessa função. Isso é muito bacana. E as variáveis também podem ter objetos como tipo de dados. Né? Então, como é que eu declaro uma variável? Para a gente declarar uma variável é muito simples. Primeiramente, você tem que usar ou a palavra let, né? Apertei let, dei enter, ele já me criou toda a estrutura ali para declarar uma variável. Ou eu posso usar a palavra var. Dessa forma, aqui eu já não posso fazer, tá vendo? Apertei aqui e ele já não usa. Se eu aperto let e dou enter, também não faz não. Não sei porque que aconteceu aquela hora. Mas é porque tem um erro na linha de cima. Ele acaba não gerando nada automático para mim não. Let. Depois do let eu digo o nome dessa área. Ok? Aqui nós vamos declarar uma variável chamada A. Simplesmente A. E ela não vai ter um valor inicial. Ela vai ter um ponto e vírgula depois da declaração. Então essa variável do tipo A, se a gente der um console.log nela aqui, vamos lá visualizar o nosso código. Ela é tida como undefined, isso é, indefinida, porque nenhum valor foi atribuído a ela. Como que a gente faz então para atribuir valor à variável? Olha, a gente usa um sinal de igual, somente um sinal de igual, e aqui a gente atribui o valor. Passando o mouse sobre a variável, eu tenho aqui o tipo dela, ela já se transformou numa variável do tipo number ou do tipo numérica. Vamos lá dar uma olhada? Ah lá, agora o valor de A é 1. Se eu colocasse esse 1 entre aspas, se passasse o mouse aqui,
essa variável agora teria um valor de string, porque, entre aspas, é como nós atribuímos qualquer tipo de texto a variáveis, ok? Então, vamos declarar aqui a variável a igual a 1 e vamos declarar a variável b igual a 2. Matemática simples, ok? E a gente vai declarar a variável c igual a mais b, ok? Perceba. E a gente vai dar um console.log em c. Tranquilo, o valor de c é igual a 3. E c, quando a gente passa o mouse sobre ele, c é do tipo numérico. Agora, se eu colocasse o 1 entre aspas e o 2 aqui também entre aspas, vamos ver qual seria o valor de c? O valor de c passou a ser 12. Por quê? Porque em JavaScript o sinal mais é um sinal de concatenação. Você já ouviu essa palavra, concatenação? Não fica com vergonha se você não ouviu não, porque é normal. Concatenar é unir valores, colar valores uns nos outros, sem necessariamente buscar um resultado de uma interação entre eles, através de operações matemáticas. Então, por exemplo, se eu concateno Bra com Zil, eu tenho Brasil. Deu para entender, né? Então, foi isso que foi feito aqui. Foi feita uma concatenação e não uma soma. Para que fosse feita uma soma, isso teria que ser um número, né? Antes de tudo, porque valores textuais não são somados, apesar de algumas operações matemáticas poderem ser feitas com valores de variáveis que estão entre aspas e são números, ok? Então, isso não nos impede, não nos coloca travas. Mas já vimos como se lança uma variável. Vamos ver como se lança uma constante? Uma constante aqui no JavaScript é lançada da seguinte maneira. A palavra é const, né? De constant, de constante, de constantine, de constância. A constante, ela realmente é uma constante. A variável realmente é uma variável. Então, constantemente, C vai ser igual a A mais B, né? Então vamos lá ver o valor de C e a gente vai ver que a gente vai estar conseguindo ainda acessar esse valor de C. Agora eu vou vir aqui e vou fazer o seguinte. Depois disso eu vou dizer que C é igual a 2, né? E vamos ver no que dá. Ah lá, ele me retornou um erro. Ele está me dizendo que C é somente leitura. Quer dizer que C eu não posso ficar atribuindo valores a C. Porque quando ele é feito pela primeira vez, ele é feito definitivamente, ok? Então, as variáveis também podem ter valores booleanos. Vamos pular os arrays e vamos pular os objetos e vamos pular as functions. Esses serão assuntos para uma outra vez. Aqui a gente vai se ater ao que é mais básico, que são os valores numéricos de string e booleanos, certo? Então, A vai ser igual a true, assim, não entre aspas, e B vai ser igual a false, certo? Eu ainda não entrei nessa questão aqui detalhada com vocês, né? Então eu acho que eu nem vou tocar nesse assunto agora. Vamos dar um console.log em A e a gente vai ver que não aparece nada, porque quando a gente declara um valor booleano, a gente não consegue ter de fato um valor palpável para mostrar em tela. Mas a gente tem, através dos nossos códigos de operações de lógica matemática, baseados, por exemplo, em condicionais, né? Nesse laço condicional, não é um laço condicional, na condicional if, é onde eu pergunto, por exemplo, if, que em português seria se, né? Se A e B, se A e B, né? Qual a nossa resposta? O nosso se ali, ele está sendo satisfeito ou não está sendo satisfeito? O nosso se, ele não está sendo satisfeito, porque o nosso se, ele só seria satisfeito se A e B, mas B não é, porque B é false, né? Então, para que o nosso se fosse satisfeito, você vê que se o se for satisfeito, ele vai mostrar lá o console.log A, né? Então ele não mostrou nada. O que eu fiz aqui, gente, que ele saiu? Bom, ele vai dar um console.log insatisfeito.
A palavra satisfeito. Sempre entre aspas. Sempre que você for botar um texto, atribuindo entre aspas. Assim, a gente vai chegar longe. Ó. B aqui igual a true. Então, A e B são verdadeiros. Então, aí ele dá como satisfeito. Ele resolve aquela condição. Então, a variável ela pode mudar de valor ao longo do nosso código. Ok? Vamos testar isso aqui agora. Ó. A aqui embaixo vai ter o valor de false. Ok? Mas vamos parar com esse negócio de false e verdadeiro. Vamos trabalhar com números. 1 e 2. Deixa eu apagar isso aqui. Eu vou tirar esse if daqui. Mas eu deixarei o console.log. Aqui a gente vai fazer o seguinte. A gente vai dar um console.log em A mais B. E aqui embaixo a gente vai dar um console.log em A mais B de novo. Isso depois de A ter recebido o valor de 5. Então a gente vai ter dois valores ali no nosso display. Já cliquei aqui em visualizar. Bom, lá, primeiro 3 e depois 7. Por quê? Porque 1 mais 2 é igual a 3. E depois, como A tem um valor de 5 e B permanece como 2, o valor é 7. Então as variáveis, elas basicamente são usadas para isso. Elas podem receber arrays ainda, objetos e funções. Mas por se tratarem de um assunto um pouco mais complexo, a gente vai deixar isso para o futuro. E eu venho com outro vídeo para falar sobre o básico do JavaScript aqui, direcionado ao Wix. Ok? Então eu espero vocês no próximo vídeo. Deixando aqui a minha clara intenção de que você entenda e que cresça dentro dos seus conhecimentos de programação e que permaneça nesse bom caminho, que é o caminho do cultivo da inteligência. Ok, meu amigo? Deixa o like no canal aí, se inscreve, ativa o sininho e diz para todo mundo que o canal Bad Draw é um canal hiper legal sobre conteúdo de Xcode. É hiper legal sim, pô, não discorda de mim não. Falou, gente, até a próxima.